Olá pessoal, hoje aqui a gente vai mostrar mais uma espécie de acari que a gente reproduz aqui no nosso laboratório. É uma espécie endêmica do Xingu, ou seja, só ocorre nessa bacia hidrográfica, e é o acari tubarão, localmente chamado. Esse aqui é o macho, então você pode ver que é uma espécie bem bonita. Ele também tem um corpo escuro com pintinhas, claras. E é uma espécie que vive em área de bastante correnteza, por isso esse formato do corpo, que os pescadores chamam de tubarão. Ele fica embaixo de lajes de pedras soltas, junto com o cascalho. Por isso que eles têm essas pintinhas, provavelmente é para se camuflar nessas pedras com cascalhinhos incrustados. E quando a gente vê o dente dele, é um dente diferente do dente normal que a gente costuma pensar quando pensa em cascudos, em acaris, Os dentes são em menor número, muito mais fortes, o que evidencia que eles comem moluscos, comem invertebrados. Então eles têm uma dieta mais carnívora do que iliófaga, que são a maioria dos cascudos que todo mundo conhece, que são raspadores de algas, de lodo. Então nesse caso aqui, ele é um peixe carnívoro. Um cascudo carnívoro que nem todo mundo sabe que existem cascudos carnívoros. Muitos dos cascudos do Xingu têm esse tipo de dieta, inclusive. Esse aqui é o macho, então para diferenciar o macho da fêmea é um pouco mais difícil, O macho também tem a cabeça mais larga um pouco do que o abdômen quando comparado com a fêmea. Essa daqui é a fêmea. Então a fêmea, a cabeça dela é um pouco mais redondinha. O focinho mais afilado e o corpo um pouquinho mais gordinho do que a cabeça, como a gente tinha falado da outra vez, no outro vídeo. Os odontódios da peitoral, vocês podem ver aqui, no macho, ele é um pouquinho maior, do que na fêmea, igual essa daqui. Então essa é a fêmea, E essa espécie ela tem um dimorfismo sexual secundário adicional. Assim como nas pecoltes, eles têm os machos têm os odontódios da região posterior, da cauda, mais desenvolvidos do que o anterior. A fêmea não, olha só. Então a fêmea ela é mais lisinha ao toque, se você for sentir. Então essa é a diferença principal entre machos e fêmeas dessa espécie. Esse casal que a gente mostrou para vocês acabou de ter uma desova. E a gente vai mostrar para vocês a toca que eles utilizaram. Então o macho tem 16 centímetros de comprimento e a toca, diferentemente do que aquela regra padrão de acaris, cascudos, ela não precisa sempre ser 1,5 o comprimento do corpo. Nesse caso aqui ela é quase exatamente o tamanho do corpo. Então para essa espécie, que é o acari tubarão, ou L82, ela tem funcionado bem assim. Então olha só. O macho tem 16 centímetros e essa toca aqui, ela tem um pouco menos do que 16 centímetros na realidade de comprimento. A abertura, a largura da abertura tem 6,5 centímetros e a altura da abertura tem 4,5 centímetros. Então nem sempre precisa ser aquela toca maiorzinha. E hoje a gente retirou os filhotes, a gente deixou o macho cuidando dos filhotes por quase todo o ciclo, nesse caso. E esses filhotinhos aqui eclodiram há 8 dias atrás, então eles estão com 8 dias pós-eclosão. E a gente pode ver que ainda é possível observar um pouquinho de saco vitelínico, principalmente aqui naquela região mais alaranjada, mais amarelinha, perto do abdômen. Então eles vão ficar mais uns 2 dias absorvendo o saco vitelínico e depois disso eles já vão estar prontos para receber alimento, que a gente vai começar a dar rações. E pode ser dado náuplio de artêmia também, que aí eles vão começar a acostumar. Então a gente vai transferi-los agora para um aquário maternidade, E nesse aquário maternidade a gente vai registrar os próximos passos e acompanhar certinho se eles estão comendo, se eles não estão, porque essa é uma fase muito crítica, quando eles começam a comer. Se eles aceitarem já comida seca, por exemplo, já é muito mais fácil o manejo deles daí para frente. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e inscrevam-se no canal aí que a gente vai estar sempre postando novidades.